Uma sessão solene marcou a volta dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele destacou a força da democracia e a harmonia e o diálogo entre as instituições. A solenidade contou com a presença de autoridades dos três poderes, do Conselho Federal da OAB e da Procuradoria-Geral da República. Reportagem Marta Ferreira. Ao som do hino nacional foi aberta a sessão solene. No plenário, presidentes dos tribunais superiores, ministros aposentados do Supremo e diversas autoridades, como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o ministro Flávio Dino, estiveram entre os presentes. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o procurador-geral da República e o presidente do Senado discursaram na cerimônia. Estaremos vigilantes e sempre prontos a responder com altivez os casos em que a atuação profissional for cerceada, seja por abusos, seja pelo barulho cego das redes sociais. A incumbência é árdua e laborosa, mas gratificadora. A instituição participa, assim, do projeto constitucional de atuação promotora e regeneradora dos mais elevados valores da convivência política e social assinalado ao Supremo Tribunal Federal. Há pautas, entretanto, que são comuns ao Judiciário e ao Legislativo. Por exemplo, a saúde da nossa democracia. É uma pauta que exige dedicação e sacrifício de todos e que tem múltiplas vertentes. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também se manifestou. Ele criticou o discurso de ódio e defendeu a regulação das redes sociais como forma de preservar a democracia e os direitos humanos de ataques. Há um ano, ainda eram visíveis nesta casa as marcas da destruição deixadas pelos atos terroristas. Hoje, celebramos a restauração da harmonia entre as instituições e do respeito à democracia. O Supremo Tribunal Federal segue cumprindo seu dever, punindo os executores, financiadores, autores intelectuais e autoridades envolvidas no atentado contra o regime democrático. Em seu discurso, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou a implementação de um modelo de promoção que garanta a representatividade de gênero e a criação de um programa de bolsa para candidatos negros à magistratura. Em todos os tribunais brasileiros, a promoção tem que, no mínimo, alternar. E, portanto, se um cavalheiro tiver sido promovido, a vaga seguinte, por merecimento, tem que ser de uma mulher. Isto foi aprovado. Com o meu apoio, foi aprovado no último dia da gestão da ministra Rosa Weber e nós estamos agora fazendo a implantação e também as convocações de juízes para os tribunais têm que ser igualmente paritárias. Ainda estamos instituindo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, um grande programa de bolsas para candidatos negros à magistratura. E, portanto, sobretudo depois do exame nacional, nós vamos selecionar a maior quantidade possível de candidatos negros e arrecadar dinheiro na iniciativa privada e financiar bolsas de 2 anos, de R$ 3.000 por mês, para que essas pessoas possam se dedicar ao concurso e efetivamente preencherem as vagas e mudar a demografia do Poder Judiciário no Brasil, fazendo com que ela corresponda melhor à sociedade brasileira. Barroso também fez questão de citar alguns dados sobre a produtividade do Judiciário. Em 2023, por exemplo, foram mais de 31 milhões de ações propostas, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Mesmo assim, a produtividade aumentou em 10%, com uma média de 79 mil processos resolvidos por dia e cerca de 1.787 processos baixados por magistrado. E para continuar nessa crescente, o presidente da Corte disse que é preciso tornar a comunicação mais acessível à população. Nós celebramos e estamos celebrando com todos os tribunais o Pacto da Linguagem Simples.
e procurar fazer com que o mundo jurídico, presidente Rodrigo Pacheco, presidente Lula, seja um mundo menos hermético, em que a linguagem muitas vezes funciona como um instrumento de poder e de exclusão de quem não tem acesso àquela chave de conhecimento. A regra básica é falar com sujeito, verbo, predicado e, sempre que possível, nessa ordem, e não utilizando as palavras mais complexas quando isso seja desnecessário. Barroso também reforçou a força da democracia e a harmonia e o diálogo entre os três poderes. Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa e pacífica de todos. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. A independência e a harmonia não significa concordância sempre, nem que o judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos poderes. Mas nós nos tratamos com respeito, consideração, educação e, sempre que possível, carinhosamente, como a vida deve ser vivida.